Olá, estamos aqui para uma rápida reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Texto em Marcos 9, verso 43 e 44. Diz assim: se tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que com as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre e o fogo jamais se apaga. Essa palavra é uma palavra vinda de Jesus. E a gente sempre olha para Jesus como aquele ser bondoso, aquele homem misericordioso que pregou a paz, que pregou o amor. Porém, essa palavra inferno, quando a gente lê as Escrituras, percebe que Jesus foi o que mais falou sobre este lugar. E quando ele está se referindo aqui em Marcos sobre inferno, ele está tendo em vista um lugar que havia em Jerusalém, o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um lugar à parte, onde as pessoas, podemos dizer os soldados, até os próprios soldados de Israel, traziam os malfeitores, os criminosos, e lançavam de cima do muro, onde embaixo havia um grande lixão. Só que aquele grande lixão era um lixo que nunca se apagava, era lixo constantemente sendo queimado. No lixo da cidade é trazido e jogado ali no Vale de Rinom. Esse nome Rinom era um nome pejorativo a um deus Rinom, que era feito sacrifício de crianças. Então aquele lugar ficou com este nome, é um deus pagão. Então é interessante porque ali o fogo nunca apagava, e sempre vinha malfeitores, criminosos, homicidas, e eram lançados do muro e caíam naquele fogo, e queimavam seus corpos ali. É interessante porque a gente, como eu falei no início, Jesus é alguém que é vinculado sempre ao amor. E a mensagem de Jesus, quando fala do inferno, não é uma mensagem de ódio, pelo contrário, é uma mensagem de livramento. Por quê? Quando ele faz essa comparação de um lugar físico existente, em Jerusalém, ele diz assim: o inferno é igual ao Vale de Rinom. O inferno é um lugar que o fogo nunca vai se apagar, a pessoa nunca vai morrer. O bicho, quando via os bichos comendo os corpos lá embaixo, ele diz: os bichos também nunca vão morrer. Ou seja, Jesus está falando que havia um lugar de tormento eterno. E as mensagens de Jesus, do amor de Jesus, do amor do Pai, não é para condenar o mundo, mas para salvar o mundo deste lugar. É a mesma coisa, você está numa rodovia e lá na frente caiu teve uma avalanche e arrancou o asfalto e fez uma cratera. Então alguém conseguiu frear o carro e voltou e parou o carro no meio da estrada e começou a dizer: parem, não siga, há um abismo lá na frente. E as pessoas dizem: eu é que sei da minha vida, eu é que sei para onde eu estou indo, eu não quero saber de nada. Justamente as palavras de Jesus são advertência, dizendo: há um abismo lá na frente, não siga o caminho que você está indo, arrependa-se. E arrependimento é você voltar, não continuar, E a própria palavra diz que em nenhum outro há salvação, é só em Jesus. Então, se a gente disser assim: mas eu não creio, eu não creio no inferno, o inferno não existe, não vai fazer diferença, o que você acha não faz diferença para a realidade divina, não vai mudar a decisão, não vai mudar a existência. Eu não creio. Um dia vai crer, com certeza, e espero que não seja tarde. A Bíblia diz: aquele que crê
né, ele vai ser salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê, aí a Bíblia diz, será condenado. Aí alguém diz assim, mas Deus é um juiz, né? É um juiz tão bom. Deus não vai me mandar para o inferno. Se o inferno não fosse uma possibilidade, uma realidade, você acha que Jesus sofreria tanto na cruz para morrer por uma fake news? Para morrer, né? Para salvar pessoas, salvar de quê? A não ser da condenação eterna. Não se engane, nós temos um corpo físico. Esse corpo vai voltar para o pó. E a gente não pode negar isso. Porém, a gente tem um espírito. E esse espírito é eterno. E um espírito que está sem Deus ou rejeitou a salvação, esse espírito eterno, aonde passaria a eternidade depois da morte? Você acha que no céu? Você acha que um juiz que absolve um criminoso, um pecador, é um bom juiz? Deus é um juiz justo. Deus não pode passar a mão. É por isso que a cruz de Cristo, lá Jesus morreu naquela cruz, em nosso lugar, para que houvesse essa substituição. Eu, condenado ao inferno, recebesse de Jesus o perdão. Aquela cruz, a morte, a condenação era em meu lugar. Por isso Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. Por isso a gente precisa estar com Cristo, permanecer em Cristo. Se você não fez, só há um jeito de ter vida eterna, é recebê-lo como Salvador, para não ir para esse lugar de tormento. Lembra da parábola lá em Lucas 16, verso 23 ao 26, conta sobre Lázaro, o rico e o Lázaro, e como que estava lá aquele homem. Ele dizia assim, pede a Lázaro, conversando com Abraão, ele estava vendo naquele lugar, ele estava vendo Abraão, e ele disse, pede Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e põe aqui na minha língua, para que me refresque, porque eu estou atormentado nessas chamas. É um lugar onde o fogo nunca apaga. A advertência e a explicação sobre o inferno é uma oportunidade de conhecer o amor de Deus. É uma advertência que Deus está dizendo, porque a nossa alma eterna só tem 2 destinos, né? E não vai fazer diferença se a gente não crer, né? O juízo é certo, ok? Vamos estar orando e eu quero dizer que esse lugar pode ser, é claro, pode ser evitado, e para isso Jesus, ele veio. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, se não me engano, versículo 3 e 4, diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós vamos escapar? A palavra de Deus é séria. A gente às vezes tenta fugir, correr para um lado, para o outro. A gente arruma argumentos, a gente arruma palavras, nós temos os nossos achismos, os nossos conceitos. Mas a palavra de Deus, né? Há um testemunho que diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então, abrace a Cristo, hoje mesmo. Vamos orar? Pai querido, eu oro para que Teu Espírito Santo complete esta obra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, revelando o Seu amor, que a advertência, Senhor, para as nossas almas eternas, é para que a gente não pereça, Senhor, é para que a gente creia, Senhor, para que a gente tenha vida eterna. Eu te peço que o Senhor revele a Tua salvação àqueles que estão orando comigo e encontrem em Jesus comunhão e perdão, porque Tu és o Salvador. A Tua palavra diz que aquele que confessa o seu pecado e se arrepende alcança vida eterna. Então faça isso, Espírito Santo, eu te peço. Amém. Lembrando, lá em João
3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não pereça. Perecer é isto, é inferno. Mas tem o quê? A vida eterna, com Deus nos céus, no paraíso. Amém? Deus te abençoe, reflita sobre isso e não passe nem mais um dia sem entregar a sua vida a Jesus. Faça dele o teu Salvador. Amém.